Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Magno Leal, sou operador de empilhadeira, trabalhei 3 anos e 10 meses na empresa Solar Coca-Cola, aqui em Belém do Pará, e venho fazer esse vídeo como nota de repúdio, porque aqui na internet é o único lugar que a gente tem voz. Eu vou contar essa história para vocês. No dia 21 de setembro de 2024, eu cheguei 6 horas da manhã na empresa para trabalhar, quando foi por volta de 6h30, 6h40, o conferente de turno da noite me chamou e solicitou que eu carregasse um carro de rota, onde era para me colocar 2 pallets de Coca-Cola nesse carro, que era justamente uma recarga. Claro que o meu trabalho é carregar, descarregar, armazenar. Fiz o serviço e logo em seguida eu saí, porque nesse momento eu estava operando na linha de produção. Então eu estava indo na frente do carregamento, só pegar pallet vazio e levar para a linha. Então no momento que o carro encostou, eu simplesmente solicitei que o ajudante levantasse a baia para me colocar o pallet, e nesse momento eu saio. Até porque não é da minha competência ter acesso à nota fiscal do carro, ter acesso ao lacre do carro, não libero caminhão nenhum para sair de dentro da empresa. Tudo isso é função do conferente. O que é solicitado para a gente é só para a gente fazer o carregamento do carro. E no momento eu não vi nem quem era o motorista, porque o motorista ele não saiu de dentro da cabine do caminhão. Aparece eu nas imagens colocando o pallet e simplesmente eu pego e retorno para a minha função que eu estava anterior. E nesse dia, 5 minutos antes de eu carregar o carro, quem puxou esses produtos foi o outro empilhador, que fez a separação dessa carga, que era justamente para mim colocar no carro. E o carro ainda não tinha estacionado na doca para ser feito o carregamento. Só que no dia da audiência existe 2 prints de um vídeo e um vídeo que foi apresentado na audiência que mostra o empilhador puxando os 2 pallets. No segundo print eu estou pegando o pallet, só que o vídeo mostrado não é do mesmo dia, porque a empresa ela não juntou no processo o vídeo na íntegra. Ela fez corte desses vídeos, e um desses cortes é um vídeo que nem é do dia 21, e eu observei na hora, porque aparece 2 empilhadores no vídeo, e no fundo do vídeo, que era para ele estar, eu não estou nessa imagem. Já no print, que é o mesmo horário, de 7h23 da manhã, eu estou parado pegando o pallet. Para vocês terem uma ideia de como funciona o processo, quem trabalha em máquina de garfo duplo é designado a puxar os produtos dentro do estoque para facilitar que a gente carregue os carros. Ou seja, nesse dia, o empilhador que estava na garfo duplo foi no estoque, trouxe 2 pallets de coca e colocou num local, no pátio, porque o caminhão não estava estacionado ainda. Só que o conferente pediu para ele tirar do local que estava e colocar em outro lugar mais próximo do caminhão, que aquela área lá ia ser usada para fazer um outro carregamento de uma outra carga. E isso a empresa não mostrou na imagem. Por quê? Porque nas alegações ele fala que o carro não tinha conferente. Então, se ele mostrar a imagem na íntegra, vão ver que o conferente existe nessa imagem. Quando o caminhão encosta, eu olho, sinalizo para o ajudante abrir a baia do caminhão, eu pego o pallet e coloco um de um lado e o outro do outro lado. Não aparece o conferente na imagem, porque quando a gente está fazendo carregamento de carga, por segurança, não pode ter ninguém próximo ao carro, porque ali é a área de movimentação de carga. Isso toda empresa é ciente disso. E aí eles alegam que o carro não tinha conferência. Mas para que o carro saia de dentro da empresa, eu quero que vocês entendam isso, é necessário que o conferente lacre o carro, que o conferente informe a portaria por e-mail que aquele carro vai sair com aquele lacre, informa o número do carro e ele libera a carga para que ela possa chegar ao cliente.
para vocês terem ideia de como foi tão grave a situação, né? Eu estou hoje aqui, olha, tentando reaver meu direito trabalhista. A empresa, no dia da minha audiência, ela apresentou vídeos cortados, né? Não na íntegra, ela editou imagens, bateu prints para que o juiz viesse a ser induzido ao erro, né? Porque se ela apresenta a imagem na íntegra, seria mais fácil do juiz ver quem realmente estava falando a verdade. Mas quando você cria uma narrativa, você dá a entender que você não está sendo honesto. Essa que é a verdade. Se você começou a entender que iniciou uma manipulação para usurparem os nossos direitos trabalhistas, vocês vão começar a ter noção do que aconteceu dia 25 de setembro, 4 dias depois desse carregamento. Como aconteceu? Eu fui designado para fazer uma missão de rebater uns pallets que estavam muito altos. Nesse momento, um conferente pediu para mim auxiliar o motorista do caminhão para que fosse retirado um pallet desse carro, que ele ia pegar os produtos, que era um pallet baixo, e colocar em cima de outro, que era médio. Então eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu perguntei pro motorista o que é para fazer. Ele falou: não, é só para tirar esse pallet e colocar aqui. Aí eu falei para ele: olha, esse pallet, se eu colocar, vai amassar essas latas. Ele falou: não, então eu vou pegar e vou rebater para cima do pallet e depois tu tenta colocar. E assim foi feito. Quando eu estou saindo, eu pergunto: mas o que vai entrar nessa baia? Aí o ajudante do carro disse: vai entrar um pallet. Eu virei a máquina e vi 2 pallets de coca atrás do carro. Quando eu olho, o conferente dessa carga, que era o conferente da noite, veio em direção ao motorista, porque ele ia fazer uma reposição com esse motorista. Quando eu avistei, eu perguntei: é esse o pallet? Ele confirmou: é. E eu peguei, tá, beleza. Quando eu olho, a baia estava meio abaixo, então o pallet não entrava. Eu saí, isso tá tudo gravado. Eu saí e fui fazer a minha missão. Quando eu retorno, o motorista ainda não tinha retornado para o caminhão, mas o ajudante dele estava próximo. Então eu cheguei para o conferente do meu turno, conversando com ele ali, vi que a baia ainda estava meio abaixo, chamei o ajudante e pedi para ele: não vai entrar um pallet aqui? Levanta a baia que eu vou colocar. O conferente falou que é esse pallet. Eu peguei, o empilhador veio e colocou mais um pallet do lado desse outro. Aí foi que eu perguntei pro conferente: esses pallets aqui é para tua carga? Ele falou: é. Aí eu falei: então eu vou pegar um, porque um desses aqui vai entrar nesse carro. Se caso faltar no teu, me avisa que eu pego lá no estoque. Eu peguei o pallet, coloquei no carro. O conferente, ele trabalhava no meu turno. Simplesmente ele perguntou para mim: mas qual foi o conferente que pediu para te colocar esse pallet nesse carro? Eu falei: olha, era um branquinho, magrinho, ele veio agora aqui com o motorista e saiu. Ele falou: deixa que eu vou lá na sala verificar se realmente esse pallet é dessa carga. Eu falei: então eu vou tirar o pallet. Ele falou: não, deixa aí, qualquer coisa, se não for, tu tira. Ele foi na sala e eu voltei a fazer a minha missão. Quando ele me liga para mim ir lá na sala com ele, eu fui. Chegando lá, ele disse: Magno, aquele pallet não é daquele caminhão. Eu falei: caramba, então deixa que eu vou tirar, porque talvez o conferente se enganou. Aí ele falou para mim: não, deixa lá que eu vou falar com o motorista, porque pode ser uma recarga. Eu falei: mas não vai dar zebra isso daí? Ele falou: não esquenta tua cabeça, deixa que eu vou conversar com ele. E nisso eu saí e fui fazer minha missão. Não vi mais o motorista nem o conferente. Quando já me chamaram para ir lá no carro, tirar todos os pallets do carro. Aí eu até indaguei o conferente, falei: rapaz, mas não foi nem eu que carreguei esse carro. Não, mas o supervisor pediu para te tirar. Eu achei estranho, né? Fui, tirei todos os pallets. Só que o pallet de coca não estava no carro mais. Um outro empilhador já tinha tirado antes do carro ser lacrado. Aí tá, o conferente rompeu o lacre, foi levantado as baias, eu tirei os pallets e foi feita uma conferência de todos os produtos por um outro conferente, que era do meu turno. O que acontece? A carga estava tudo ok. O conferente foi, deu o aval, baixaram as baias, lacraram o carro novamente. Já para o carro ir
para a rota para fazer a entrega da mercadoria. Quando a gente é chamado no escritório do gerente, aí entrou o primeiro conferente, que foi com quem eu falei que eu ia botar o pallet. Depois o conferente que realizou a conferência na carga, que a carga estava tudo certo. Depois eu. Quando eu entrei na sala, a primeira pergunta que eles fizeram para mim: foi o motorista que pediu para você colocar o pallet no carro? Eu falei: não, eu nem conheço o motorista, nunca nem vi. Simplesmente eu fui fazer o serviço que o conferente pediu. Só que na verdade não era para ter entrado um pallet de coca. Isso foi só uma falha de comunicação. Era para entrar um pallet vazio, porque eles iam rebater produto da rota para cima desse pallet. Aí fizeram 6 vezes a mesma pergunta, tipo me impressionando. Foi o motorista que pediu para te colocar o pallet de coca? Eu falei: não, eu que coloquei, então eu assumo o erro. Eu falei isso para ele lá, então eu assumo o erro, porque foi eu que coloquei o pallet lá, mas eu informei o conferente que eu ia fazer o serviço. Tudo bem, me levantei, o gerente falou: olha, pode voltar ao teu trabalho, tem um bom dia de trabalho. Isso dia 25. E aí eu voltei às minhas atividades normais. Gente, por falta dessa falha de comunicação dos conferentes, da administração da empresa, quem acabou sendo prejudicado? A gente, que não tinha autoridade nenhuma sobre o assunto. Éramos subordinados e acabamos pagando pato por isso. Bom, gente, quando foi dia 3 de outubro, eu cheguei na empresa para exercer minhas atividades normais, quando eu fui chamado para comparecer ao RH da empresa. Chegando lá, tava 2 coordenadores e um supervisor e a moça do RH. Pediram para me sentar e me entregar um papel. Quando eu li, eu nem acreditei no que eu estava vendo. Eu estava sendo demitido por justa causa. Aí, pois é, lembra do dia 21 e do dia 25? Eles alegaram que eu tinha feito um carregamento incorreto, mas em nenhum momento, gente, eu fui chamado para uma averiguação sobre o dia 21. Eu nem sabia, eu nem lembrava desse dia 21. Beleza, eu fiquei impactado com aquilo, mas em nenhum momento eu perdi minha cabeça, eu fui ignorante. Pelo contrário, eu agradeci a todos eles que estavam lá na sala, agradeci o tempo de empresa, agradeci por todo o aprendizado, entendeu? Porque quem tem a consciência tranquila não se abate. Simplesmente eu saí de lá e falei: a gente vai resolver isso lá fora, porque eu tenho a minha consciência tranquila de que eu jamais iria fazer algo que viesse causar prejuízo para a empresa, entendeu? Isso sim, que eles fizeram foi uma atitude covarde, porque era para a gente ter resolvido da forma que era para ter sido resolvido. A empresa deveria ter feito o dever de casa, deveria ter chamado as pessoas que estavam envolvidas naquele dia do carregamento, ter feito uma averiguação com todo mundo para saber o que realmente tinha acontecido. Não simplesmente dizer: esse pallet aqui foi carregado de forma inadequada e acabou-se e pronto. Não é assim. Como vocês já sabem, eu não tenho autonomia nenhuma para carregar carro, entendeu? Eu recebo ordens. Essas ordens partem dos conferentes, que justamente solicitaram para me fazer uma carga no dia 21 e a carga do dia 25. Só que eu que acabei pagando o pato porque eu fui demitido por justa causa, e eles que lacraram o carro, carregaram, liberaram, ficaram trabalhando. Eu fiquei sem entender, entendeu? Se eu sou subordinado e eu tenho alguém acima de mim que é responsável por fazer todo esse processo, permaneceu, por que eu que recebi uma ordem e executei o meu trabalho que eu fazia todo santo dia, tive que pagar o preço? Por isso que eu corri atrás dos meus direitos trabalhistas. Tá aqui, ó. Enquanto eu tiver voz, eu não vou me calar para a injustiça. Essa que é a verdade. Bom, gente, se vocês acham que foi só eu prejudicado nessa história, não foi não. Quando eu saí do RH, que eu fui no vestiário pegar meus pertences, que eu tô saindo, eu me deparo com mais 7 funcionários demitidos pelos mesmos motivos. Os 2 motoristas, 3 ajudantes de rota
mais um outro empilhador, que foi quem puxou aqueles pallets lá que eu citei anteriormente, e mais um que simplesmente estava varrendo o local, fazendo a limpeza diária, até ele entrou no bolo. Ao todo fomos 8 demitidos por justa causa. O que a gente fez? Eu não tô aqui, gente, para defender quem rouba empresa, entendeu? Eu tô aqui para defender os direitos trabalhistas de pessoas honestas, como eu, trabalhador, pai de família, entendeu? Nunca desrespeitei ninguém no meu emprego, sempre trabalhei com êxito, com segurança, com honra, entendeu? Porque é a educação que eu passo para os meus filhos, e que todos que me conhecem sabem a pessoa íntegra que eu sou, entendeu? Então eu tô aqui para dizer para vocês que a gente tem sim que lutar pelos nossos direitos, porque direitos já tá dizendo, isso aqui não é um brinde que a empresa te dá quando ela te demite, não. Os direitos trabalhistas são garantidos por lei e não é, de hipótese alguma, não é para acontecer de uma empresa usurpar os seus direitos trabalhistas, entendeu? Isso é de uma crueldade que você não tem tamanho do problema que acarretou para todo mundo. Você ser demitido véspera de Natal e Ano Novo sem receber praticamente nada, né? A empresa lhe usurpar todos os seus direitos, simplesmente te descartar como se não fosse um objeto qualquer. Nós somos seres humanos, nós somos pai de família, somos trabalhador. A empresa, se ela hoje chegou onde chegou, é porque tem a nossa mão de obra ali ajudando. E não é justo que isso aconteça com pessoas de bem. No mínimo, a empresa ela tem que pagar os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Porque quando a empresa começa a criar situações para usurpar esses direitos, ela começa a forjar provas para que venham prejudicar você. Não importa o tamanho da empresa, gente. Quando ela não quer pagar os direitos trabalhistas dos seus funcionários que estavam ali dia após dia no seu trabalho, passando do horário, trabalhando feriado, na sua folga era escalado para trabalhar, no mínimo a empresa tem que respeitar isso. A gente é trabalhador, pai de família. Se a gente trabalha com uma empresa, não interessa se ela é pequena ou grande, é porque a gente precisa daquele trabalho. E não é justo que a empresa use de formas levianas para que venham criar situações para usurpar esses direitos. Então, galera, a gente se juntamos, entramos com uma ação coletiva no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, na verdade. E a empresa, dia 19/11/2024, foi notificada que a gente tinha dado entrada no processo trabalhista. O que a empresa fez? Dia 27/11, ela foi na delegacia e registrou um boletim de ocorrência acusando todos nós de furto qualificado e tentativa de furto. E aí veio aquela questão, acelerar o processo para que a gente fosse depor e tudo. Então a gente foi na delegacia, fizemos depoimento. O que acontece? Aconteceu as audiências trabalhistas de algumas pessoas. Galera, dia 6/5/2025 foi o dia da audiência trabalhista, onde vocês não têm ideia do que eu vou falar para vocês agora. O preposto da empresa, o juiz perguntou para ele qual seria o valor do prejuízo dos 2 pallets de Coca-Cola. A gente está falando que cada pallet é 100 pacotes, ou seja, cada pacote é 6 unidades. Estamos falando de 1.200 unidades de Coca-Cola 2 litros. O preposto da empresa, com a cara mais lavada do mundo, disse que o valor é R$40 mil. R$40 mil, ou seja, a fábrica está vendendo uma Coca-Cola por R$33. Será que dá para acreditar uma coisa dessa? Aí o que acontece? Em nota,
nota fiscal, um pallet custa R$ 5.128, ou seja, daria R$ 10.256 as 1.200 unidades de Coca-Cola. Lá no criminal, eles abriram o criminal para quê? Para intimidar a gente a desistir do trabalhista. Entendeu? Que não tinha outra forma. Montando vídeo, cortando, fazendo print, criando narrativa. Eles acharam que era melhor intimidar a gente. O que eles fizeram? Colocaram lá no criminal. Isso está em processo, gente. O valor que eles estão cobrando lá no criminal das 1.200 unidades de Coca-Cola é 2.820. Pode acreditar. 2.820 é o valor total do prejuízo no processo criminal. Aí o cara olha para o trabalhista, eles cobram R$40 mil. E aí? Aonde está a contradição nessa história? Quem está mentindo? Porque até então, desde quando começou essas demissões aí, a gente sabe que a gente não é culpado, que a gente está sendo incriminado inocentemente. Nossos direitos trabalhistas foram usurpados, entendeu? Por eles, com denúncias caluniosas. E aí, quando é na hora dos processos, é um valor daqui, é um valor dali. E aí eles estão se atrapalhando, E além de tudo isso, de usurpar nossos direitos trabalhistas, de tentar intimidar a gente no processo criminal, eles acabaram com o quê? Acabaram deixando a gente com ficha suja. Porque hoje, quando a gente puxa, o nosso antecedente está lá, indiciado por furto qualificado e tentativa de furto. Gente, a gente não consegue nem arrumar emprego. Olha o que a empresa está fazendo com os seus ex-funcionários que dedicaram parte da sua vida para estar lá, se arriscando de madrugada para pegar a condução, para chegar na empresa no horário, passando do horário, deixando de estar em momentos com a família para estar na empresa, porque a empresa precisava da nossa mão de obra. Aí a empresa faz o que ela está fazendo. Isso para mim é mão de obra escrava, porque você se dedica tanto trabalhando numa empresa onde, quando você imagina que no dia que você sair você vai ter um dinheiro para manter as suas despesas até você arrumar um outro emprego, aí você sai com a mão na frente e até atrás. Aonde está a justiça nisso? É isso que eu queria saber. Lembra do vídeo que eu falei do print da imagem? Pois é. Essa audiência, ela tem... Eu tenho a ata de audiência e a sentença do juiz. E essa audiência ela é gravada. Entendeu? O que aconteceu? O advogado da empresa mostrou um vídeo para mim com um ID. O horário era 7h23 da manhã. No vídeo aparece dois empilhadores pegando duas pilhas de pallet vazio. Um pega de frente e o outro pega de lado. E eu sinalizei para o juiz de que dia era aquela imagem. O juiz falou para mim, como assim? Eu falei, essa imagem, a gente está falando do dia 21? Ele falou, é. Eu falei, pois eu não estou nessa imagem, porque isso aí não foi dia 21. Eu reconheci que aquela imagem não era do dia 21, eu não estava naquela imagem. Os pallets que ia aparecer no fundo do vídeo não estavam lá no fundo do vídeo. Aí o advogado da empresa pede para mostrar um print de um vídeo. Aí eu estava pegando justamente o pallet. Aí ele perguntou, você se reconhece nessa imagem? Eu falei, eu reconheço. Esse aí sou eu, pegando os pallets para carregar o carro. Pasme, gente. O juiz ele deu na sentença dele que eu fui contraditório no meu depoimento, sendo que eu nem estava no vídeo. É uma coisa assim que não dá para entender. Como que um vídeo e um print do mesmo horário é imagem diferente e a pessoa não percebeu que aquilo lá tá totalmente fora de contexto, e eu que fui errado da história. Aí a testemunha da empresa falou que ele não viu quando eu coloquei os pallets no carro. Foi perguntado como que ele soube que eu tinha colocado os pallets. Ele disse que ele participou da investigação e viu pelas câmeras que não houve investigação, porque não chamaram a gente para conversar. Aí o juiz perguntou, quantos dias depois você viu na imagem? Ele falou 2 dias depois do acontecido, ou seja, foi dia 23 que ele viu.
O juiz perguntou para ele quando foi que ele colocou os palitos no carro. Ele falou que ele não sabia. Ele falou, eu não me recordo, meritíssimo. E o juiz assim mesmo aceitou uma testemunha dessa, porque a testemunha não sabia de nada. Ele era analista de estoque. O meritíssimo perguntou para ele quanto que custava um pallet de coca. Ele falou que ele não sabia, sendo que o trabalho dele é dar baixa no sistema, é conferir o estoque, dar baixa nas perdas, no retorno de rota, porque ele volta produto. Até a gente tem uma incógnita em relação a isso, que esse produto que eles alegam que sumiu, não foi mostrado a imagem na íntegra, a gente não sabe nem se esse produto realmente sumiu ou voltou para a empresa. Então ficou elas por elas. E aí o que acontece? O preposto da empresa alega que não tinha conferente no carregamento, sendo que como foi que o carro foi lacrado, foi liberado e saiu da empresa se não tinha conferente. E outra, gente, eu sinalizei para o juiz que a documentação do carro tinha que estar assinado o nome do conferente e o lacre. O juiz ignorou essa informação. Sabe por que existe isso? Porque a empresa tem um programa chamado Segurança de Alimentos. E cada etapa a ser cumprida é rigorosa dentro desse processo. Para quê? Para que a empresa possa fazer a rastreabilidade desse produto se caso der algum problema com algum cliente lá fora. Então tudo isso é em documento, gente. É gravíssimo o cara, um preposto da empresa chegar para o juiz e dizer assim, eu não sei quem foi o conferente que carregou esse carro, não tinha conferente e o carro saiu da empresa. Então cadê a segurança de alimento? Será que está falhando ou a empresa está omitindo informação? Porque se a empresa fosse com toda a verdade, na íntegra, ela apresentaria os documentos do carro, ela apresentaria a imagem na íntegra. E isso não aconteceu. O preposto da empresa disse que não se faz carregamento com ordem verbal. Isso não existe. Entendeu? Se o conferente ele chega para mim e fala, olha, vai marcar tal produto, eu vou executar a missão. Por quê? Porque ele me comunicou. Eu não sei que carro carregar, eu não sei que produto colocar no carro se o conferente ele não me der a direção. Entendeu? Porque é ele que vai liberar esse carro. Eu vou só carregar. E aí o preposto disse que o carro não tinha supervisão e que não é carregado de forma verbal. Mentira isso, gente. Fora que ele disse na frente do juiz que os 2 pallets de Coca-Cola custam 40 mil reais. Isso foi a maior mentira que ele disse dentro do tribunal. Entendeu? E o juiz ele não entendeu. Porque pelo que eu entendo, o cara mentir em audiência, ele pode ser preso ou processado. E o cara teve a coragem de dizer para o juiz que um pallet custava 40 mil reais. Entendeu? E outra, o carro só sai lacrado se o carro chegar na portaria com o lacre rompido ou sem o lacre, o carro volta. Então não houve irregularidade nenhuma no carregamento. Isso eu garanto para vocês, não houve irregularidade nenhuma no carregamento. Isso são coisas que a empresa simplesmente tentou fazer narrativas para induzir o juiz ao erro. E pasmem, gente, o juiz acabou dando a sentença a favor da empresa. Aí galera, é o seguinte, lembra que eu perdi no trabalhista, a gente está recorrendo para a segunda instância, estamos lutando aqui para reaver os nossos direitos, certo? Mas no criminal, eles tentaram usar as mesmas imagens, fotos do trabalhista, só que lá no trabalhista a empresa tem o ônus da prova, e no criminal não. Aí o advogado reveu a questão do processo e solicitou que o juiz pedisse as imagens na íntegra, já que os depoimentos dos 2 coordenadores são só copiado e colado, são idênticos, e as imagens são narrativas criadas. Aí o juiz acatou o pedido do advogado e solicitou que a empresa cedesse a imagem na íntegra. Gente, sabe o que a empresa alegou? Que devido ao lapso temporal, não tem mais as imagens no sistema, que elas se apagam com 30 dias, entendeu? Não é possível que uma empresa do porte da Solar Coca-Cola, aqui do estado do Pará, na região de Belém, não tenha local para armazenar ou ninguém tenha feito um backup dessas imagens, gente. É inacreditável isso. A gente não está falando de uma empresa de fundo de quintal, de amadores não. A empresa ela tem diretoria, ela tem gerente, ela tem coordenador, supervisor, RH,
ela tem setor jurídico, ela tem conselho de ética, ela tem segurança patrimonial terceirizada. Então, ela é uma das representantes de uma marca mundial, gente. Entendeu? Não tem como a empresa do porte da Solar dizer que, devido ao lapso temporal, perder as imagens. E agora, como que vai ficar a nossa situação? Desempregado, entendeu? Sem expectativa de um futuro para mim, para os meus filhos, entendeu? Tendo que aguardar todo esse tempo para acontecer uma audiência para saber se o juiz vai entender que a gente é inocente ou se vai condenar a gente e determinar aí uma pena, quem sabe, entendeu? É isso que causa indignação, é isso que causa a nossa revolta. É você lutar pelos seus direitos trabalhistas que foram usurpados e você ser caluniado, ser humilhado e no final da história a empresa não ter como provar o que ela está falando. Não tem como sustentar. Ainda vem dizer que vai absorver o prejuízo de R$ 2.820. Que prejuízo é esse? Que no trabalhista lá é 40 mil, no criminal é 2.820. Que história é essa? Então vocês estão entrando em conflito de informações aí, enquanto a gente está no meio do fogo cruzado, penando, porque a gente é quem mais sofre. Vocês têm o mundo, vocês têm tudo, e a gente está aqui sem expectativa nenhuma de uma qualidade melhor de vida. Gente, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque no Brasil, não só eu que estou sendo injustiçado, mas milhares de trabalhadores são injustiçados diariamente, entendeu? Eu ainda tenho um recurso a ser julgado. Estou torcendo que os relatores que vão analisar o meu caso consiga achar as falhas que eu apontei, porque só uma pessoa com olhar clínico vai perceber a quantidade de erro e a tentativa da empresa de usurpar os meus direitos. E você que está sendo injustiçado, que você venha lutar pelos seus direitos. A gente não tem que se calar, entendeu? Não interessa se a empresa é milionária, se ela é de pequeno porte. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque somos trabalhadores, somos pais de família, somos pessoas honestas, entendeu? E é por isso que eu estou aqui, tanto para fortalecer aqueles que acham que já não tem mais saída, corram atrás, lutem. Aqui, olha, respeitem os meus direitos trabalhistas. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês, entendeu? Vamos à luta, vamos se juntar ao movimento. Não vamos nos calar diante de pessoas que querem simplesmente prejudicar o trabalhador. Bom, vou deixar o WhatsApp aqui para você que defende a causa, uma emissora de televisão, um radialista, um YouTube, que queira se aprofundar no assunto e que possa dar uma olhada no conteúdo, nas provas que eu tenho em mãos, para que você possa ter conhecimento de tudo que eu falei aqui. Não falei tudo, tem muitas coisas aqui que não deu para colocar no vídeo, mas quem estiver interessado pode entrar em contato comigo, que eu estou aberto para esclarecer tudo. Bom, galera, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. Peço que vocês compartilhem, que a gente possa alcançar o máximo possível para que outras pessoas não venham ser prejudicadas, para que esse vídeo chegue realmente a pessoas que precisam de um objetivo, entendeu? De uma força, de um ânimo para correr atrás dos seus direitos. Não vamos baixar a cabeça, vamos à luta.